paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Então vamos ao estudo de 1 Tessalonicenses, capítulo 2. O apóstolo Paulo, nesse capítulo, ele vai explicar, ele vai colocar de forma bem clara como é a verdade da pregação do Evangelho e a forma com que ele e os outros apóstolos apresentaram a verdadeira pregação da palavra. Ele também vai se defender nesse episódio de certas acusações que os judeus fizeram sobre a pessoa dele com respeito ao evangelho por ele apresentado. No versículo 5 ele vai se defender exatamente dessa forma. Diz assim, pois nunca usamos de palavras lisonjeiras, como sabeis, nem agimos com intuitos gananciosos. Deus é testemunha. Em outras versões vai utilizar outras palavras, né? Aqui ele, nessa versão que eu li e que eu trouxe para os irmãos, diz gananciosos, né? Onde os judeus estavam acusando ele de usar o evangelho para lucro, né? Para proveito próprio dele. Então, vamos à leitura do capítulo 1 da 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ler do 1 ao versículo 12. Vamos à leitura bíblica. Porque vós mesmos sabeis, irmãos, que a nossa entrada entre vós não foi vã, mas havendo anteriormente padecido e sido maltratados em Filipos, como sabeis, tivemos a confiança em nosso Deus para vos falar o evangelho de Deus em meio de grande combate. Porque a nossa exortação não procede de erro, nem de imundícia, nem é feita com dolo. Mas, assim como fomos aprovados por Deus, para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não para agradar os homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Versículo 5. Pois nunca usamos de palavras lisonjeiras, como sabeis, nem agimos com intuitos gananciosos. Deus é testemunha. 6. Nem buscamos glória de homens, quer de vós, quer de outros, embora pudéssemos, como apóstolo de Cristo, ser-vos pesados. Antes nos apresentamos brandos entre vós, qual ama que acaricia seus próprios filhos. 8. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, desejávamos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas almas, porquanto vos tomastes muito amados de nós. Porque vos lembrais, irmãos, do nosso labor e fadiga, pois trabalhando noite e dia para não sermos pesado a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Versículo 10. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa e irrepreensivelmente nos portamos para convosco que credes, assim como sabeis de que modo vos tratávamos a cada um de vós como um pai a seus filhos, exortando-vos e consolando-vos, instando que andasseis de um modo digno de Deus, o qual vos chama ao seu reino e glória, como foi pregado pelo nosso pastor no culto de domingo à noite. Deus está nos chamando para o seu reino, o reino de Deus, o reino dos céus, e que já está estabelecido entre nós, e foi estabelecido há 2000 anos atrás, e tem um nome esse reino, nome de Jesus. Amém? Então, desde que andemos em conformidade de vida, desde que andemos de modo digno, de um modo santo, desde que andemos com a vida na presença do Senhor, no altar do Senhor, Deus está nos chamando para o seu reino. Ele nos chama e vai continuar nos chamando por
toda a eternidade, até a volta de Cristo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.